Antigo e o Novo Testamento falam da importância do encontro dos cristãos para cultuar a Deus. E Deus criou o ser humano com essa necessidade, com esse anseio por Ele. E é só nesse encontro com Deus que esse anseio é satisfeito. E esse encontro entre os cristãos é descrito no Salmo como um motivo de grande alegria. Estar na casa de Deus junto com outras pessoas. E esse é o nosso desejo, que isso seja verdade hoje também, nos nossos domingos, quando nós pensamos em nosso culto, em nosso encontro com Deus. E o culto, ele tem esse papel de nos unir a Deus, de nos lembrar, do nosso relacionamento com Deus, e também de lembrar que nós não estamos sozinhos nessa nossa jornada, que nós temos um outro, que nós estamos juntos com os nossos irmãos. E eu penso que uma das características mais especiais do culto é esse lado escatológico que nos lembra que lá na eternidade nós vamos nos reunir como povo de Deus para cultuarmos o Cristo ressurreto. Na Bíblia há um vigoroso ensino sobre o valor da reunião do povo de Deus, do agrupamento das pessoas que vão adorar a Deus, que buscam a Deus no templo. 1000 anos antes de existir a Igreja do Novo Testamento, os Salmos já nos trazem essa verdade bíblica. Por exemplo, o Salmo 122:1 diz: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." O Eugene Peterson, na sua interpretação desse versículo, e eu quero ler para você, ele diz assim, sobre o valor do culto, Ele parafraseou assim: "Quando disseram, vamos à casa de Deus, meu coração saltou de alegria." Esse cântico, essa oração do Salmo 122:1 revela uma pessoa que está com o coração exultante, está alegre, porque ela vai em direção de uma vocação, de um chamado de Deus, que é celebrar a reunião solene, uma reunião agrupada, uma reunião com o propósito destinado de buscar a Deus e celebrar a sua santa presença. O Salmo 122:4, na continuidade, diz que isso não é uma opção. Veja só o que ele diz: "Para dar graças ao Senhor conforme mandamento dado a Israel." Na verdade, a celebração do culto é uma ordem dada desde o tempo do povo de Deus, lá do Velho Testamento, a Israel. Conforme mandamento dado a Israel, diz o Salmo. Então, hoje em dia, o que eu percebo, e você deve perceber também, há uma relutância muito grande em participar das reuniões com outros irmãos nas igrejas. Existe uma resistência devido ao nosso individualismo, ou devido aos nossos muitos compromissos, ou devido a alguma mágoa ou ressentimento de experiência de viver em comunidade evangélica, em comunidade cristã, enfim. Nós podemos justificar de muitas maneiras a postura de relutar, de resistir, de se desinteressar em participar do ajuntamento dos cristãos, dos filhos de Deus, dos salvos. Preferimos hoje um evangelho sozinho, um evangelho do meu jeito, um evangelho solitário, só que isso realmente não se sustenta nem no Antigo Testamento, muito menos no Novo Testamento. Nós podemos justificar de uma maneira mais simples, dizendo assim: eu já percebo isso. Olha, Elcio, eu seria um falso indo na reunião, ou no nosso ajuntamento, no nosso culto semanal, porque eu não estou com vontade de ir lá. Meu coração não está ali, então para mim ser honesto comigo mesmo, eu não estou com vontade, então eu seria um hipócrita indo lá. A primeira razão que eu não concordo com essa argumentação, e você deve cuidar que isso não entre na sua mente, é porque se eu fosse ao culto só quando eu estivesse com sentimentos ou com vontade ou com meus sentimentos, haveria muito pouco culto na vida do povo de Deus, não só no Prado, como em geral. Se depender só do meu desejo, da minha emoção, do meu sentimento, da minha vontade, haveria muito pouco culto.
Na Bíblia, prestar culto é uma ordenança, é um chamado que Deus tem, porque para Deus o culto simboliza e mostra que é o espaço coletivo, familiar, é um espaço relacional, é um espaço que Deus nos dá desde o Velho Testamento, no sabá, no sábado, de celebrar a sua presença junto com outros irmãos. Então você não pode aguardar o dia só quando eu vou numa reunião pública com meus irmãos, quando o meu coração estiver dizendo que isso é importante. O seu coração é enganoso. Preferível é você obedecer. Por quê? Porque quando eu vou, às vezes, num culto, apesar de ser pastor, onde eu não estou muito motivado, não estou muito animado, o culto é o espaço onde o Espírito me reorganiza. Sabe disso? A própria dimensão do culto, aquele espaço de adoração, de comunhão, onde eu ouço, prega-se a palavra, onde eu posso orar e cantar, onde eu posso ver os amigos e compartilhar, é um espaço que reorganiza a minha vida. O sábado, no Antigo Testamento, ou o domingo após a ressurreição, é o lugar sagrado no sentido, não é que Deus vive dentro do templo, mas é o espaço onde Deus vivo reorganiza minhas prioridades, reorganiza o meu sentido de vida, relembra os princípios da palavra, o Espírito pode me tocar, e ao ver os irmãos coletivamente, a celebração satisfaz a alma humana porque Deus está ali. A vida cristã solitária individual é um contrassenso e está completamente fora dos planos de Deus para a minha e para a sua vida. Eu posso ainda dizer a você do valor do culto cristão na minha própria caminhada ou em relação ao que Cristo nos traz, é que a fé só se percebe viva e ela tem uma celebração maior quando é algo compartilhado. E eu costumo dizer assim, eu gosto de ir no campo de futebol, quando festeja-se um gol sozinho na frente da televisão, é uma coisa. Quando eu celebro o gol, às vezes você nem conhece quem está no lado, mas dá-se um abraço, aperto de mão. Quando aquele propósito que está ali do torcedor é efusivo porque você vê nos olhos, da mente, na expressão corporal, naquele estádio, na vibração, que aquele propósito coletivo ganha mais força, reanima mais poderosamente. E veja bem, a celebração a Deus, quando ela é pública, ela realmente tem contornos especiais. Ela tem um poder sobrenatural. Eu diria que o culto do final de semana, o culto a Deus, de qualquer igreja que está em nome de Jesus, tem um poder que nós às vezes não estamos muito captando, não estamos entendendo, não estamos percebendo. Uma última consideração ainda, que está no texto de Hebreus, se você lembrar, na carta de Hebreus há uma recomendação, eu diria uma exortação. Diz assim, Hebreus 10, 25, uma advertência. Não deixe de congregar como é costume de alguns. O apóstolo Paulo, ou quem escreveu Hebreus, não temos certeza, diz não deixe de congregar, porque já na primeira geração apostólica, me parece que muitas pessoas queriam a Cristo ou tinham aproximação com a palavra de Cristo, com o ensino dos apóstolos, a sã doutrina, mas tinham certa relutância de ter a vida comunitária como tão importante. Gostam de Jesus, mas não gostam da sua igreja. Apreciam até o que Cristo ensina, a pessoa de Cristo, mas não a coletividade, o aspecto relacional, o aspecto de comunhão, o aspecto de se doar, porque esse aspecto é mais difícil. É mais fácil seguir a Cristo sozinho, dentro do bem-acaso, porque ali eu não presto contas a ninguém. Não deixe de congregar. Esse é um princípio bíblico que eu e você precisamos obedecer. E espero que essa palavra te ajude a revalorizar os espaços coletivos da sua fé. Culto é um exemplo disso.